E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é mais uma versão do nosso querido Suyu, que trouxe importantes correções aí pra sua última versão e que teve inclusive algumas melhoras para alguns processadores Exynos, que pra quem não sabe, esses processadores Exynos têm uma GPU chamada Xclipse, que é desenvolvida em parceria da Samsung com a AMD. E agora, além do emulador conseguir executar melhor aí, né, com pelo menos um pouquinho mais de performance dentro dessas CPUs Exynos e, é claro, com a GPU Xclipse, ele também consegue detectar um pouco melhor o funcionamento dessas GPUs AMD e, é claro, trazer maior performance. Infelizmente aqui, rapaziada, eu não tenho nenhum celular com essas GPU Xclipse, né, para eu testar, afinal eu não tenho nenhum Samsung aqui, mas a gente pode testar também essa nova versão que trouxe algumas correções e melhorias para celulares MediaTek, com aqui o meu Poco X6 Pro e o seu MediaTek 8300 Ultra. Claro, eu também trouxe aqui um velhinho de guerra, o nosso querido Poco F3, com seu Snapdragon 870 para mostrar para vocês o desempenho dele. Lembrando que essa versão é de 8 GB de RAM. E sempre lembrando para vocês, galera, se vocês quiserem os seus jogos e todo tipo de arquivo aqui para os seus emuladores, eu tenho aqui um grupo no Telegram exclusivaço, que basta você virar membro, custa apenas R$3 para você virar membro e o link está aqui na descrição, que você tem acesso ao Telegram exclusivaço do canal com todos os tipos de arquivos que vocês vão precisar. Claro, vocês também não podem esquecer de deixar o seu like aqui para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas e se inscrever nesse humilde canal para a gente chegar logo aos 200 mil inscritos. E só lembrando também, rapaziada, essa daqui é uma versão beta do Suyu, ainda não foi lançado nada de forma oficial 100%. Isso daqui é apenas testes que a equipe do Suyu está fazendo para conseguir trazer aqui um melhor FPS para vocês. Além de tudo isso, com essa nova versão do Suyu, também temos aí a volta do Kinshi, um dos principais desenvolvedores de drivers aqui para os celulares com processadores Snapdragon. Então, se você tem um celular com processador Snapdragon e quer trocar os seus drivers de GPU, a gente vai ter agora a versão de testes da versão 18V7, ok, rapaziada? Esse daqui é o mais novo driver desenvolvido pelo próprio Kinshi e que traz aí algumas melhorias para alguns jogos. Mas sim, eu sei, todo mundo tá querendo ver a nova função. E bom, a gente vai mostrar aqui, simplesmente no launcher de aplicativos, o Key Launch. E para quem se pergunta o que é o Key Launch, basicamente, rapaziada, transforma o Suyu em praticamente um switch completo pra gente poder iniciar os nossos jogos daqui. E como vocês podem ver, rapaziada, aqui a gente já vai ter completamente todos os nossos jogos, com Mario Odyssey, Mario Wonder, o Let's Go Eevee, FIFA e diversos outros jogos que eu instalei diretamente no meu celular e que já estão aparecendo aqui. Só por algum motivo, rapaziada, eu não sei o porquê, mas no meu Poco F3 os textos não estão aparecendo. Então se a gente vier aqui nas configurações, por exemplo, ele simplesmente vai bugar e não vai mostrar nenhum dos textos. Já aqui no nosso Poco X6 Pro com processador MediaTek, rapaziada, a gente também tem a mesma interface aqui do nosso Switch, né, rapaziada? Porém, ele tem esse bug de não mostrar os ícones dos jogos. Então a gente vai ter os jogos aqui podendo ser selecionáveis, porém a gente não consegue selecionar por imagem, assim como a gente tem aqui no nosso Poco F3. Aqui, diferente do Poco F3, ele mostra os textos, então a gente pode entrar na maioria dos nossos aplicativos que ele continua mostrando os textos, mas infelizmente essas capas de jogos ainda não vão estar aparecendo, pelo menos aqui pra gente poder selecionar. Também tem um detalhe, rapaziada, às vezes isso daqui pode bugar. Essa interface do Key Launch não está 100% bem desenvolvida. A gente consegue iniciar alguns jogos, porém vão ter outros que simplesmente não conseguem ser iniciados por aquela sessão. Então, enquanto alguns vão funcionar muito bem, outros podem simplesmente bugar. Esse daqui, como é um jogo bem leve, né, o Katana Zero é um jogo bem leve, ele conseguiu iniciar aqui muito bem, mas se a gente for tentar outros tipos de jogos, infelizmente a gente não vai conseguir executar através desse modo do Key Launch. Então lembrando, é uma função ainda em beta, né, para você poder utilizar a interface como se fosse praticamente um Switch. Por exemplo, agora eu quero abrir o Let's Go Eevee, nos meus testes ele pelo menos não abriu, então vamos ver aqui agora se ele vai abrir, e realmente, como eu disse para vocês, os jogos simplesmente bugam e
não abrem, como foi o caso aqui do próprio Let's Go Eevee, que não quer abrir nem por nada. Mas já é uma interface a mais pra gente adicionar nas camadas que o Suyu está sendo desenvolvido, e a gente pode ver que a equipe quer realmente trazer alguma coisa de novo, não apenas continuar o legado do Yuzu, mas trazer aqui alguma coisa de novo. Então a gente já pode ver aqui as melhorias que eles fizeram, tanto transformando aqui a interface completa em um launcher de Switch, e que você pode interagir praticamente como se fosse um Switch na palma da sua mão. Vamos ver se aqui ele vai conseguir abrir algum jogo, né? Justamente por aqui a gente está utilizando um celular com processador Snapdragon, e bom, como vocês podem ver, ainda o Q-Launch tem algumas diferenças, né? A gente pode ver que ele até conseguiu abrir, porém ele ainda está completamente bugado e a gente tem diversos erros ainda que podem acontecer com essa interface do Q-Launch. Mas assim, como que você aí na sua casa vai fazer para conseguir utilizar essa versão? Bom, principalmente você vai ter que baixar essa versão mais recente do Suyu, lembrando que todas as versões, tanto do Yuzu quanto do Suyu, estão no meu site, que é só você entrar aqui no site da descrição e você já vai poder baixar essa versão nova do Suyu. E também, rapaziada, vocês tem que vir aqui na guia de administrar dados do Yuzu e principalmente, né, no caso do Suyu, né, não do Yuzu. E vocês têm que ter tanto a Prod Keys quanto o Farmer instalado. Lembrando que tanto a Prod Keys quanto o Farmer precisam estar na mesma versão. Então, por exemplo, se você tem a Prod Keys na versão 17.0.1, você tem que instalar o mesmo Farmer da 17.0.1. Se você tiver na Prod Keys 16, você tem que instalar o Farmer 16.0. E é justamente o que você faz. Então você simplesmente baixa a versão mais recente da sua Prod Keys, instala aqui diretamente por essa aba, simplesmente clicando em cima dela, né, sendo aqui as Prod Keys, e é claro, depois você simplesmente clica aqui em instalar Farmer, e aí você pesquisa pelo seu Farmer 17.0.1 que você baixou, aí ele vai instalar por completo, e voa lá, rapaziada, essa seção aqui do Launcher de mini aplicativos já vai estar disponibilizada para você, com os álbuns, os arquivos, o editor de IMI e, é claro, o Q-Launch para a gente poder lançar essa interface do Switch dentro do nosso celular. Lembrando que essa interface funciona tanto com o touch, ou seja, você pode clicar aqui para ver se ele vai aparecer, ou simplesmente você pode apertar o botão A 3 vezes ou o botão B, assim como um Switch normalmente faria. Da primeira vez pode acontecer de simplesmente não aparecer nenhum dos jogos aqui na sua tela inicial, mas acredito que só de você reiniciar o aplicativo, eles já venham a aparecer. Então vamos fazer esse teste agora. Acabei de reiniciar o aplicativo, vamos entrar aqui na aba de configurações, Launcher de mini aplicativos, e dentro do Q-Launch a gente já vai poder ver se isso aqui realmente funcionou, né? Vamos ver, e é isso mesmo, rapaziada. A gente já tem aqui todos os nossos aplicativos, como eu falei para vocês, aqui no Poco X6 Pro, por ele ter um processador MediaTek, ele não vai estar aparecendo em nenhum dos aplicativos, mas aqui no Poco F3, com aqui um Snapdragon 870, a gente já tem todos os aplicativos aqui aparecendo. O único problema mesmo é justamente na hora da gente iniciar alguns desses jogos, que por essa ferramenta aqui do Q-Launch ainda não está 100% implementada, a gente pode ver que tem diversos bugs, e um deles é de nem todos os aplicativos conseguirem ser abertos por essa função. Infelizmente, no quesito de gameplay aqui para celulares, tanto por processadores Snapdragon quanto para GPUs Mali convencionais, né, em seus Exynos com as GPUs X-Clips que eu falei para vocês, a gente não vai ter praticamente nenhuma grande melhora, rapaziada. Ele teve aí alguns fixes assim para nosso desempenho de memória RAM, então talvez para você que tenha 6 GB de RAM, pode ser que tenha melhorado um pouquinho, mas ainda não é garantia nenhuma que você vai conseguir abrir diversos jogos. Tanto é que um jogo que é extremamente pesado e que não abre geralmente em celulares com 8 GB de RAM é o Zelda Tears of the Kingdom, que eu testei aqui com o meu Poco F3, que tem 8 GB de RAM, e ele ainda fica só na tela de carregamento e não consegue passar disso. O Tears of the Kingdom só vai abrir mesmo com celulares com 12 GB de RAM, igual eu testei com o Poco F5, porém o FPS dele ainda não está completamente estável, e se você testar em 8 GB de RAM, mesmo que seja um processador com um celular Snapdragon, a gente vai poder que o FPS fique zerado, e aí depois o nosso emulador crasha por completo. Por incrível que pareça, o Pokémon Sword teve sim algumas melhorias, não é claro para as GPUs Mali, inclusive aqui nessa Mali eu estou rodando na resolução 1x, e a gente pode ver que ele ainda mantém 20 FPS, isso daqui é completamente absurdo, porque quando a gente tentou na última versão essa resolução 1x nessa GPU Mali,
ele simplesmente não abria e ele crashava por falta aqui de memória de GPU, rapaziada. Agora a gente tá conseguindo manter 21 FPS mesmo numa resolução de 1x, o que já é absurdo. Infelizmente não é o mesmo caso aqui para um Poco F3, né, que tem uma CPU e uma GPU bem mais fraca do que aquela GPU Mali, mas aqui a gente já consegue 30 FPS com resolução 0.5x, o que também já é absurdo, até porque nas últimas versões do Yuzu, esse Poco F3 ainda tinha algumas dificuldades, mas a gente já pode ver que a gente tá rodando em 30 FPS numa boa, sem a gente ter que se preocupar. O único problema é também a falta de caixa de diálogo. Eu não sei se isso é questão da MIUI que eu estou utilizando, essa daqui é a MIUI 14 original do Poco F3, mas também pode ser um bug dessa nova versão do Suyu que veio com esses problemas. Então, mesmo em caixas de diálogos, como a gente vai poder ver agora quando a gente entra em algum tipo de diálogo, praticamente todos os jogos, rapaziada, vão ficar da mesma forma, sem nenhum tipo de texto aparecendo aqui nessa parte de baixo. Como eu disse pra vocês, não sei se é bug aqui dessa versão do Suyu ou se é simplesmente um bug que aconteceu por eu estar na MIUI do Poco F3. Mesma coisa acontece aqui com Zelda Breath of the Wild no Poco F3, praticamente nenhuma caixa de texto aparecendo, mas que, como vocês podem ver, a gente consegue manter 27 a 25 FPS mesmo numa GPU bem mais fraca como essa do Snapdragon 870. A precisão de gráficos ainda tá muito boa, e até mesmo aquele bug da água que ficava completamente branca, né, que aqui nesse Suyu a gente já tem essa versão resolvida, com a nossa água já sendo transparente igual era para ser normalmente. E o nosso FPS está bem incrível pela performance que a gente tá tendo com esse Poco F3. Então assim, rapaziada, mesmo sendo apenas uma versão de testes desse novo Suyu, com o K-Launch aqui aplicado, algumas melhorias para GPUs AMD, a gente pode ver também que teve algumas melhorias de performance para celulares mais convencionais. Ainda temos alguns bugs, é claro, assim como os jogos que dependem muito de drivers Turnip, como por exemplo um Pokémon Scarlet ou um Pokémon Legend Arceus, ainda não conseguem ser abertos aqui em GPUs Mali, então a gente vai ter esse problema ainda, que é bem recorrente em diversos jogos. Porém, cada vez mais o Suyu tá tomando a sua própria forma e não apenas sendo um grande sucessor do Yuzu, mas também sendo alguma coisa completamente diferente, onde a gente vai conseguir jogar diversos dos nossos jogos. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou, tchau, tchau!